Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus, para abençoar a sua vida, para que você aprenda mais de Deus, para que dentro de você nasça mais e mais desejo, vontade e fome de aprender sobre a palavra de Deus. E você compartilhe com sua família, com seus amigos, nas suas redes sociais, tudo aquilo que você aprender de Deus, porque você também vai estar sendo um instrumento de bênção na vida de muitas outras pessoas. Bom, se você já esteve aqui no nosso canal nos últimos dias, você sabe que estamos fazendo aqui um especial sobre a vida de João Batista e hoje é o nosso último episódio. Então, se você não acompanhou os episódios anteriores, dá uma olhada aí no canal, vai estar aí especificado aí, bem direitinho para você achar de maneira fácil. É muito importante que você acompanhe os outros episódios também, porque hoje a gente traz o desfecho. Então, olha lá no canal, dá uma olhadinha nos outros episódios, que você vai ser muito abençoado com tudo que você vai aprender e com tudo que você vai ouvir novamente, se você já sabe. E hoje nós vamos aqui finalizar, graças a Deus que nos permitiu estar aqui. Hoje nós vamos finalizar esse especial sobre a vida de João o Batista. Então eu quero começar aqui com vocês um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6. Eu vou começar a ler a partir do versículo 14. Está escrito assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus designatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Então vamos parar aqui, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente escutou agora. João Batista, nesse momento, estava preso. Veja que aqui no livro de Marcos, ele está relatando primeiro que, ouvindo, Herodes, as maravilhas que Jesus estava operando,
e as outras pessoas ouvindo também começaram a questionar: será que é Elias? Será que é um dos profetas? Será que é João Batista que ressurgiu? E aí Marcos ele faz essa explicação no começo e aí ele entra na história de maneira detalhada. Veja que ele mostra primeiro o porquê que começaram ali a questionar, né? Será que pode ser João Batista? João Batista já está morto. Porque a fama de Jesus ia percorrendo, nós falamos, né, nos episódios anteriores, que João Batista ele também já tinha criado, não de maneira intencional, mas por consequência de sua vida, de seu ministério, ele já tinha ali também criado uma fama, e Jesus, obviamente, da mesma forma, criou uma fama por conta de todas as suas maravilhas. E começaram a questionar se seria Elias, se seriam os profetas, se seria João Batista. E aí Herodes vai falar, João, eu o mandei decapitar, ele ressurgiu. Aí Marcos ele já vai entrar ali, ele vai fazer uma espécie de túnel do tempo, ele vai começar ali a detalhar o que aconteceu. Herodes, ele vai se casar com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão, essa mulher que o texto chama de Herodias. E, obviamente, por ser algo ilícito, o João Batista, como um homem santo, justo, temente a Deus, ele vai ali confrontar o pecado do Herodes. Não é lícito, não é permitido, não é correto que você tome a mulher do seu irmão. Isso vai gerar no rei, mas veja bem, muito mais na própria Herodias, uma grande fúria, aquela vaidade, como ele ousa se meter na nossa vida, na nossa relação, como ele ousa dizer ao rei que ele está errado ou que eu estou errada. Então veja que muito mais Herodias odiou o João Batista do que o próprio Herodes. Tanto que o texto, de acordo com os relatos de Marcos, e ele apurou antes de fazer esse livro, esse compilado de acontecimentos, está escrito aqui que o próprio rei, ele escutava com atenção as coisas que João Batista falava. Ele tinha um certo respeito porque ele reconhecia que João Batista era um homem justo, santo diante de Deus. Então, quem mais odiou João Batista, desse casalzinho errôneo, nem foi tanto o rei Herodes, foi mais a própria Herodias. Só que quem tem o poder na mão é o rei. Então, por conta desse confrontar do João Batista ao pecado dele, ele foi preso, ele foi lançado no cárcere. Eu não duvido nada que Herodias tenha enchido a cabeça do rei até que João fosse colocado no cárcere. Então João Batista estava lá encarcerado. E em determinada ocasião, o rei vai comemorar o seu aniversário e ele vai encher ali o seu palácio com seus convidados, e a filha da Herodias, a Salomé, ela vai se colocar ali para dançar. Ela vai fazer uma dança na frente dos convidados, na frente do rei, muito provavelmente uma dança bem sensual, uma espécie talvez de algo similar a uma dança do ventre, porque é uma dança comum daquele lado do mundo, digamos assim, no Oriente. Mas isso tudo são especulações que a gente pode fazer, não podemos afirmar categoricamente, pegando apenas a cultura, né, o tipo de dança que é comum, mas podemos apenas especular. Enfim, ela vai fazer essa dança, essa apresentação que vai agradar bastante, ao ponto do rei tomar a iniciativa de oferecer a ela um presente. O rei vai oferecer a ela. Só que, gente, veja como é perigoso quando você
por empolgação, abre a boca e já sai fazendo promessas, oferecendo presentes e vantagens e falando seja lá o que for. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras, e eu vou falar uma coisa, principalmente nos momentos de emoção. Seja um momento de ira, de raiva, de ódio, ou seja um momento de muito entusiasmo. A pessoa está animada, está entusiasmada, começa a falar um monte de coisa, começa a fazer um monte de promessa, aí depois que a adrenalina baixa, ela vê que não deveria ter feito daquela forma. Herodes estava tão animado com aquela dança que ele vai falar: me pede o que você quiser. Ele chega ao ponto de oferecer metade do reino dele. Isso até me lembra o rei da Esther, Artaxerxes, não lembro o nome dele, que vai oferecer também a ela metade do reino se ela quisesse. E esse rei Herodes, ele vai todo empolgado ali com a jovem, me pede o que você quiser. Aí ela vai até a mãe dela, logo quem? Ela no momento não sabia o que pedir, e ela vai ali trocar algumas palavras com a mãe. E aí, o que eu peço? A mãe, movida com toda ali a sua vaidade, porque ela não queria que a sua verdade fosse confrontada, ela não queria que o seu pecado fosse exposto. Então, com toda a sua vaidade, com toda a sua soberba e com toda a raiva, o ódio que ela nutria, que ela vinha alimentando por João Batista, ela não pensa duas vezes. A cabeça de João Batista num prato. A cabeça de João Batista, ele já estava preso. Ele já estava encarcerado e não sabemos se Deus tivesse dado para ele um outro desfecho, permitido um outro desígnio. Não sabemos por quanto tempo mais João poderia ficar naquele cárcere. Ele já estava sofrendo, ele já estava na desvantagem, mas ela, na sua vaidade, ela ali não aceitando que estava errada, não aceitando o seu pecado sendo confrontado. Então ela vai falar para a filha: peça ao rei a cabeça de João Batista. Aí a menina volta rapidamente ao rei. Veja que tudo vai acontecendo ali num espaço curto de tempo. Talvez se tivesse demorado mais um tempo, não sei se de repente o rei pudesse voltar atrás, se o rei pudesse tentar de alguma maneira mudar aquela situação, mas palavra de rei, principalmente dada na frente dos outros, é muito difícil de ser voltada atrás. Ele tem que manter ali toda uma credibilidade, né? Não só o rei, mas todos nós, mas por ele ser o rei, tinha um peso significativamente maior. Então ela volta apressadamente para o rei e ela fala: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Aquela coisa bem perversa mesmo, né? Ela não estava apenas com o objetivo de vá lá no cárcere e manda o algoz matá-lo, se livra do corpo. Não, ela queria no prato, ela queria uma espécie ali de exibição, ela queria ali uma vingança. Então foi com requinte de crueldade. E quando o rei ouve isso, ele se entristece. Não é que ele morresse de amores por João Batista, senão ele também nem estaria encarcerado. Mas ele nutria ali um certo respeito, ele dava uma credibilidade ao ministério de João Batista. Ele sabia que era um homem santo, que era um homem que tinha a sabedoria de Deus. E ele temia. Então, quando ele ouve aquele pedido, ele vai se entristecer. E pelo fato dele ter feito essa oferta ali, eles estavam num banquete. Eles estavam ali recebendo talvez centenas de convidados. E ele se empolgou na hora do entusiasmo
e falou demais, falou mais do que a boca. Pegando um gancho com esse momento que nós estamos no texto, cuidado com o que você fala, principalmente nos momentos de emoção. Porque depois que a adrenalina baixa, você pode até pedir perdão, você pode até tentar voltar atrás numa promessa, mas as palavras elas não retornam para nossa boca. Elas não retornam, não voltam. Então toma muito cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado. A palavra, né, que sai da nossa boca, ela é muito poderosa. Tanto para produzir coisas boas e tanto para trazer destruição. Às vezes raciocinando bem, parando para pensar no que a gente vai falar, ainda corre risco de mesmo assim falar o que não deve. E imagina no momento da emoção. O cara tava lá entusiasmado, pede o que você me quiser que eu te dou. Tá bom, eu quero a cabeça de João Batista. E aí? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí Marcos ele vai continuar e vai trazer o desfecho ali fatídico de João Batista. O rei, mesmo entristecido, mas estava ali na presença dos seus convivas, a casa estava cheia, o palácio estava lotado, ele não tinha muito o que fazer. Talvez ele tenha pensado, se eu voltar atrás da minha cabeça, na minha palavra, se eu falar, não, isso não, pede qualquer coisa menos isso. Talvez eu perca a credibilidade, o que vai ser da minha reputação. Então, só Deus sabe o que passou na cabeça do rei, mas o semblante dele demonstrou muito do que ele estava sentindo. Porque veja bem, Marcos, esse que está escrevendo, ele estava lá no banquete natalício de Herodes? Não estava. As pessoas que Marcos escutou falar aqui e ali, elas estavam lá dentro? Muitas talvez sim, porque os relatos vão passando, muitas outras não. Então, como o texto pode afirmar que ele se entristeceu? A tristeza dele, ela se transpôs, ela foi perceptível a olho nu. Ele não conseguiu disfarçar. Então, nós vemos realmente que desse casal aí, de Herodes com a Herodias, quem mais odiou realmente o João Batista confrontando, não eles, mas o pecado deles. Só que ela tomou aquilo para o íntimo. Quem mais odiou foi a Herodias. E isso fica um outro gancho para a gente também ter cuidado com quem nós nos relacionamos e a quem nós damos ouvido e somos influenciados. Tem gente que te bota no bolso facilmente, vai te levando para onde ela quiser. Isso é muito perigoso. Talvez seja você o influenciador que coloca a pessoa no bolso e vai manipulando a pessoa da maneira que você quer. Isso é muito perigoso também. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que nos relacionamos. A gente tem que ter muito cuidado até que ponto que a nossa intimidade com alguém pode reger o nosso comportamento. Nós não somos fantoches nas mãos de outras pessoas. Precisamos nos posicionar. A única mão que deve nos guiar para lá e para cá é a mão do Espírito Santo de Deus. Então, isso também fica como lição para nós. Talvez se Herodes, eu não vou dizer talvez não, eu vou falar com certeza absoluta. Se Herodes tivesse tido um pulso mais firme, tivesse se posicionado em relação à ira que a Herodias estava sentindo de João Batista, certamente nem preso João teria sido. Com toda certeza, eu afirmo isso. Se Herodes tivesse sido mais firme, se ele tivesse posicionado, não, o rei sou eu. E além do mais, João não está falando nada de absurdo. Realmente, você é minha cunhada, eu me casei com você. Talvez porque eu me apaixonei, porque é bonita, não sei, não importa. Mas é pecado, estou errado.
Não, não vou prender ele. Que isso? Você quer que eu jogue ele no cárcere? Não, não vou fazer isso, não vou prender. Se Herodes tivesse posicionado com Herodias a respeito de João Batista, talvez nem tivesse prendido João Batista por esse motivo. Não teria prendido. Fato é, Deus é quem permite que aconteça tudo o que acontece, principalmente na vida dos seus servos. E João, ele nos deixa um legado, principalmente a meu ver, e aí cada um tem a sua perspectiva de acordo com a leitura que você faz e o que você estuda de todos os textos que falam a respeito da vida de João Batista, mas na minha perspectiva, um dos maiores itens no legado que João Batista nos deixa é o comprometimento com a missão que Deus nos dá de maneira individualizada. Nós falamos a respeito disso nos capítulos anteriores desse especial. As missões coletivas que Deus tem para nós, como eu dei o exemplo, todo cristão tem a missão de levar o evangelho, então essa é uma missão coletiva. Mas existem as individuais, como eu falei também, que é a de João Batista. Preparar o caminho de Jesus, preparar um povo habilitado para Deus, como o anjo falou para seu pai Zacarias quando anunciou que Isabel, sua mãe, ficaria grávida dele. Então João, ele teve essa sua missão específica, individual, e cada um de nós, como nós falamos aqui nos capítulos anteriores, precisamos, junto a Deus, perguntar ao Senhor e buscar no Senhor qual é a nossa missão individual. E o legado de João Batista, ele nos ensina o nosso comprometimento com o relacionamento com Deus. Não apenas fazer o que Deus manda você fazer porque Ele mandou fazer, mas com excelência, entendendo para que Deus me levantou, para que Deus me fez, por que Ele me colocou aqui, e aceitando, se submetendo, porque como nós falamos anteriormente, também nos outros episódios, não basta você entender para que Deus te levantou, você precisa se submeter, porque tem gente que já entendeu o que Deus quer dele, mas se finge de surdo, se faz desentendido, ou quando pega para fazer, faz de má vontade, faz murmurando, faz com pressa para acabar logo, faz só por intenção de receber algo em troca, não faz por amor, não faz com alegria. Então, esse é um dos pontos que eu vejo do legado de João Batista, é a entrega sem economias ao cumprimento daquilo que Deus nos designa fazer de maneira individual. Outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção, lá no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Gente, é assim, as pessoas até então, naquele momento, estavam ali umas com as outras ali, batendo cabeça, tentando pensar, será que esse aí não é o próprio Cristo de Deus prometido, Messias? Não é qualquer pessoa com qualquer comportamento, com qualquer estilo de vida que poderia ser confundido com o Cristo de Deus. Esse é outro ponto que, a meu ver, conta muito com o legado que João Batista deixou, a maneira como ele se tornou parecido com Cristo. A maneira de viver de João Batista se tornou muito semelhante ao ponto das pessoas confundirem e chegarem a questionar: será que porventura esse, se referindo a João, não é o Cristo que nós estamos aguardando? Porque a maneira como João vivia
totalmente desprovido de vaidades. Nós falamos isso nos outros vídeos. João, ele se alimentava daquilo que ele pegava ali na natureza, era um mel silvestre. Alguns acreditam que da tamareira, né, da tâmara, outros acreditam que do próprio mel de abelhas. Isso pouco importa. Se alimentava também com gafanhotos, nós também vimos isso. Era um alimento também que pessoas de uma situação econômica mais baixa também se alimentavam. Então, João se vestia com pelo de camelo, uma roupa totalmente ali rústica, simples, não tinha um linho puro, não era fiada com fios de ouro, era algo simples, com um lombo, um cinto no lombo para segurar a roupa, talvez grande parte do tempo descalço. Habitou ali bastante tempo ali no deserto, um lugar difícil, seco, árido, desafiador, nem um pouco confortável. E ele não tinha aquela vaidade de querer coisas para si mesmo. Não que seja errado querermos uma vida melhor. Nós também falamos a respeito disso. Não que seja errado querermos uma vida com uma qualidade melhor. Deus quer nos dar uma vida com qualidade. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. O Senhor quer nos abençoar. Mas João, ele abriu mão de maneira voluntária. Ele abriu mão e, como eu disse aqui nos vídeos anteriores, João, ele era filho de sacerdote. Ele era filho do Zacarias. E quando nós voltamos no Antigo Testamento, na divisão das terras para as tribos de Israel, Deus decidiu não dar terra aos levitas, a tribo de Levi, a tribo que corresponde aos sacerdotes. Eles iriam habitar ali nas terras dos seus irmãos. Mas Deus nunca desguarneceu a tribo de Levi, os sacerdotes. Deus nunca deixou faltar absolutamente nada para os seus servos. Nada. Tanto que a gordura principal ali das ofertas dos animais que eram ali sacrificados era ali para o sacerdote. O Senhor jamais desamparou os seus servos. Então, sendo João Batista filho de sacerdote e sendo um grande profeta de Deus, o Senhor jamais iria desamparar João Batista, principalmente em algo tão essencial para a vida humana quanto a alimentação. Mas João, ele abre mão até de uma alimentação melhor, mais saborosa. Ele abre mão. Ele poderia viver numa casa, ele poderia se alimentar com mais variedade e fazer a missão dele, cumprir o desígnio dele. Mas João, ele se entregou completamente, e eu vou falar aqui, parafraseando um pouco, João, ele mergulhou na missão que Deus deu a ele. E quando eu faço esse trocadilho de mergulhar, eu me refiro aos batismos que ele realizou. Porque batismo é mergulho, é você ali imergir. E João, ele mergulhou de cabeça na missão que Deus deu a ele. Então, ele não fez questão de nada para ele. Ele morreu jovem, porque se você for parar para pensar, teve poucos meses de diferença da gravidez de Isabel com Maria. E Jesus ficou sabendo da morte de João e continuou seu ministério. João morreu jovem, mas o pouco que ele viveu, ele mergulhou de cabeça na missão que Deus deu a ele. E eu não tenho dúvidas de que agora ele está usufruindo do melhor, dos melhores que Deus tem lá do lado do Senhor. Então, o legado de João é muito rico para nós.
E eu me sinto muito feliz de Deus ter tocado no meu coração de trazer um especial falando sobre a vida de João Batista. Já fizemos aqui a respeito da vida de Paulo, da vida de José, já fizemos aqui sobre as pragas do Egito. Se Deus permitir, faremos mais especiais. Eu acho importante os especiais porque a gente passa mais tempo se aprofundando no mesmo assunto. Isso faz com que a gente consiga aprender de uma maneira mais intensa sobre aquela parte que a Bíblia está se referindo. Então eu me sinto muito feliz e, como eu costumo dizer, antes do ouvinte ser abençoado com a pregação, aquele que está pregando é abençoado primeiro, porque quando você está ali se debruçando, estudando, lendo, meditando, orando, conversando com Deus, pedindo direcionamento para que você prepare ali tudo que vai ser pregado, tudo que vai ser compartilhado, você vai aprendendo. Você vai aprendendo, Deus vai te abençoando, o Senhor vai te tratando também nas suas questões. Às vezes você abre um texto que está se referindo a um assunto específico, mas aquele texto, ele vai tratar de uma outra coisa completamente diferente que você está vivendo. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para isso. É um assunto que aborda diversas causas na nossa vida. Então, o legado de João para nós é muito rico. Ele foi um homem que desde sempre, desde que nasceu, ele já entendia, obviamente, passou pela infância, adolescência, normal, como um ser humano normal. Jesus passou infância, adolescência, normal. Mas desde o início da sua vida, João Batista, ele compreendeu para que Deus o havia levantado. O próprio anjo, quando chega a Zacarias anunciando que Isabel iria dar-lhe um filho e que colocaria nele o nome de João e que ele seria grande diante de Deus e que muitos iriam se alegrar com a sua vinda e que vai trazer também a questão do voto de Nazireu, não tomaria bebida forte, seria ele consagrado, separado a Deus. Ele viria ali preparar o caminho do Senhor, ele viria habilitar, ele viria preparar um povo habilitado a Deus, converter o coração de muitos judeus a voltarem a Deus. E que desde o ventre materno, diz o anjo de Deus, João já seria cheio do Espírito Santo de Deus. Desde o ventre de Isabel, não à toa, quando Maria vai à casa de Isabel saudá-la pela sua gravidez e tudo mais. Então, o João Batista, ele salta de alegria. E a Isabel, ela relata isso para Maria, porque Maria ali já tinha recebido ali o anúncio do anjo que ela traria o Salvador. Então, o bebê, o João Batista, desde o ventre da mãe, com a presença dali da Maria, não por assim dizer, a própria Maria, mas a quem a barriga dela iria carregar. Então, ele já salta de alegria no ventre de Isabel. Então, desde o ventre, de acordo com o que Deus mandou o seu anjo dizer a Zacarias, o João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, não tem como você cumprir a missão de Deus de qualquer jeito. Ai, com preguiça. Ai, de qualquer jeito. Ai, com pressa para acabar logo. Com interesse. Ai, o que eu vou ganhar em troca? Não tem como. Porque quando você está ali transbordando o Espírito Santo de Deus, você já faz por amor. Você não faz com medo de Deus te condenar. Ah, eu vou fazer, senão Deus vai me matar. Você faz por amor, porque você sente prazer, porque é gostoso, porque você se alegra, porque é bom, porque você está cheio do Espírito. Então, essas pessoas não à toa, elas ficavam ali supondo, será que porventura pode ser que esse não seja mesmo Cristo? Porque João, ele tinha um comportamento, uma vida, ele tinha uma entrega a Deus que era assim diferenciada, a ponto de ser confundido com Jesus. Mas eu preciso reiterar o que eu disse nos capítulos anteriores. João nunca quis
usurpar o lugar de Jesus como o Messias de Deus. Nunca. Pelo contrário, como nós lemos em nos vídeos anteriores, e eu coloquei, assim como eu vou colocar nesse vídeo aqui também, na descrição, textos, versículos, textos bíblicos referentes aos assuntos que nós estamos abordando, para se você depois quiser com calma ler, estudar, anotar. Então na descrição tem ali as referências bíblicas. Nesse vídeo eu vou colocar também. Então nós vemos ali o próprio João Batista vai ter um momento que ele vai falar: eu sou a voz do que clama no deserto. Porque primeiro foi trazida essa informação por Isaías, lá no livro dele no Antigo Testamento. A voz do que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor no ermo ou no deserto. Então, vai chegar um momento que o próprio João Batista ele vai ali se identificar, ele vai verbalizar: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele compreende exatamente qual é a missão dele. Eu vim preparar o caminho do meu Senhor. E apesar de eu ter vindo na frente, ele é maior do que eu. E eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu disse ontem que tem ali uma diferença, pelo menos na minha versão, entre o livro de Lucas e o livro de Mateus. Ali tem uma diferença. Um fala de desatar, desamarrar, o outro fala carregar as sandálias. Mas de igual modo, João, ele entendia: eu não sou digno. Para muitas pessoas é humilhante você se abaixar, desamarrar o sapato de alguém, carregar o sapato da pessoa. Mas João, ele se reconhecia indigno, e todos nós somos indignos de Jesus, mas tem muita gente que não pensa assim, né? Mas todos nós somos indignos de Jesus, mas João, ele tinha esse entendimento muito claro: eu não sou digno nem de desamarrar o sapato dele, as sandálias dele. Então João Batista nunca quis usurpar o lugar de Jesus. Tanto que quando perguntam a ele, ele diz: você é fulano? Não, não sou. Você é fulano? Não, não sou. Porque João, ele sempre soube quem ele era em Deus. E ontem eu fiz essa pergunta e posso trazer de novo para você que não acompanhou o vídeo de ontem. Quem você é diante de Deus? Você sabe quem você é diante de Deus? A nossa identidade mais importante é quem nós somos diante de Deus. Não é para os seus vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da internet que você queira que te adorem, que te elogiem, que te admirem, que te aprovem. A identidade mais importante é quem você é diante de Deus. João sabia exatamente quem ele era diante de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar um povo habilitado para o Senhor. Eu vim preparar o caminho do Senhor, preparar os corações, os ouvidos para aquilo que vai chegar. Como eu disse, Jesus não precisava de uma ajudinha para começar o seu ministério. O fato de João vir na frente preparando o caminho era por necessidade do povo e não de Jesus. Era o povo que precisava ter o seu coração preparado, sua mente, seus ouvidos para aquilo que estava por vir com Jesus. Então, João, ele nos traz esse legado de comprometimento com a palavra de Deus, a maneira como ele mergulhou literalmente, né? A maneira como ele mergulhou totalmente na missão que Deus deu a ele, não se considerando coisa grande, não se considerando melhor do que ele era, e ele era, porque o próprio Jesus vai testemunhar a respeito dele. E aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 7, o próprio Jesus vai falar no versículo 28, e eu vos digo, isso é Jesus que está falando sobre João Batista. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João.
O próprio Jesus testemunhando a favor de João Batista. Ele é muito mais do que um profeta. Ontem nós lemos Jesus falando, discorrendo ali sobre João. O que vocês acham que vão ver no deserto? Um caniço fraco que se agita com qualquer vento? Um homem bem vestido? Porque esses estão nos palácios. O que vocês acham que vão ver no deserto? Um profeta? Sim, e muito mais do que um profeta. Jesus ele vai trazer esse testemunho sobre João. Então João, ele não era parecido nas suas atitudes com o Cristo apenas para as pessoas. O próprio Cristo reconheceu que João era muito mais do que um profeta, e entre os nascidos de mulher, ou seja, entre nós seres humanos, não existia alguém maior do que João Batista. Eu vou deixar aqui no vídeo alguns textos, tanto os que foram lidos hoje, quanto alguns outros que também fazem menção, cada um de acordo com a linguagem e com a maneira de escrever de Lucas, de Marcos, e aí vocês vão depois poder ver com calma. E assim, com a graça de Deus, eu me despeço desse especial que o Senhor colocou no meu coração, e eu fico muito feliz de compartilhar com vocês, para que nós pudéssemos aprender mais, de uma maneira mais profunda e detalhada, sobre a vida de João o Batista, um servo de Deus que entendeu quem ele era diante de Deus, para que o Senhor o levantou, e ele mergulhou de cabeça. E se humanamente falando, ele viveu pouco, morreu ainda novo, um homem novo, mas por outro lado, ele aproveitou ao máximo a vida dele. Muita gente pensa, e muitos de nós já tivemos esse pensamento, que aproveitar a vida ao máximo é beber muito, é correr de moto, acelerar de carro, ir pra praia todo dia, é gastar muito dinheiro, namorar com muitas pessoas, isso, aquilo, outro, comprar muita coisa. E João, ele nos mostra o que é intensidade. Se eu puder, assim, resumir tudo que eu aprendi sobre João Batista, do início ao fim da sua vida, em uma palavra, ou em duas, ou em três. Uma é intensidade. Ele viveu, humanamente falando, pouco, mas com muita intensidade. Uma outra palavra, mergulho. Ele foi intenso porque ele mergulhou de cabeça no que Deus tinha para ele. Ele fez o que fez de acordo com o ministério que Deus entregou a ele, com excelência, com primazia, de maneira excelentíssima. E uma outra palavra que eu posso também definir a vida, o ministério de João, do início ao fim, além de intensidade e de mergulho, submissão. Ele se submeteu àquilo que Deus separou para ele. Não adianta só a gente entender o que Deus quer de nós. A gente precisa se submeter. E quanto antes a gente faz isso, melhor. Porque quando você entende para que Deus te fez e você se submete àquilo e você se coloca a viver daquela forma, a sua vida se torna mais leve, mesmo com os problemas. Você está fazendo a vontade de Deus, o Senhor jamais vai te desamparar. Se você é uma pessoa que está afastada de Deus por algum motivo, aproveita esse vídeo que você escutou, o exemplo que João deixa para todos nós.
Volta o seu relacionamento com Jesus. Não deixa para amanhã, porque você não sabe se você vai estar vivo até hoje à noite. Não deixa para depois. Não fica pensando o que os irmãos na igreja vão pensar de mim, eu me afastei, agora eu vou voltar. Você precisa pensar o que Deus está pensando sobre você por você se manter afastado. Cair, todos estão suscetíveis a cair. Mas para assumir que errou e poder se levantar, a gente precisa se humilhar diante de Deus. E se você nunca, até o dia de hoje, nunca nem cogitou entregar sua vida para Jesus, você nunca pensou, eu, servo de Jesus, eu, um crente, nunca, isso nunca vai acontecer. Eu gosto da farra, eu só faço coisa errada. Deus não encontra dificuldade, não encontra impossibilidade de mudar o coração de ninguém. Não tem nada que Deus não possa fazer. Nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Até a coisa mais absurda que passe na tua cabeça. Não tem nada que Deus não possa fazer. Inclusive, mudar a sua vida, o seu coração, a sua mente. Então, se você nunca aceitou a Jesus, mas você está aqui nesse vídeo, não é à toa. Veja bem, esse canal está longe de ser um dos mais relevantes, um dos maiores. Ele não está nem perto de ser aquele que você abre aí o teu aplicativo e pum, ele já aparece. Você não está aqui por acaso. Deus foi te guiando, te conduzindo sem você perceber e você chegou até aqui e você ouviu o que tinha que ouvir. Não é à toa, é Deus te chamando. Então faz nesse momento uma oração, aonde você estiver. Se não puder ser verbalizada, talvez você esteja perto de outras pessoas. No interior, Deus também ouve o nosso silêncio. Aceita, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Talvez eu nem saiba o que isso significa muito bem, mas eu quero aprender. Talvez eu nem saiba muito bem o que significa ser cristão, ser crente, se converter. Eu não entendo nada disso, mas eu sei que eu quero agora que o Senhor tome conta da minha vida. E Ele vai te tratando, Ele vai te ensinando, Ele vai abrindo a tua mente. E a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a um ser humano é se tornar filho e filha de Deus. Porque enquanto nós não aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos apenas criaturas de Deus, porque o Senhor nos criou. Para ser filho ou filha de Deus, apenas quando você aceita Jesus como Senhor único da sua vida. Não é que você vai aceitar Jesus, mas você vai continuar com os seus outros santos, divindades, isso e aquilo outro. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ou você está com Ele ou você não está com Ele. Então, quando você aceita que Jesus seja o seu único Senhor e Salvador da sua vida, então Deus, Ele te adota. Ele se torna seu pai e você se torna filho ou filha de Deus. Você recebe dentro de você o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Santíssimo de Deus. É esse Espírito de Deus que vai te guiando, ele vai começar a te tratar, ele vai começar a falar ao seu coração, ele vai começar a ir mudando a tua vida, obviamente, para melhor. Não existe nada melhor na vida de um ser humano do que ser filho e filha de Deus. Então não deixe para amanhã. Eu estou gravando esse vídeo agora pela manhã, não sei que horas você está assistindo, mas talvez você não sabe se você vai chegar daqui até 2 horas, daqui até 24 horas, daqui até uma semana, nenhum de nós sabemos. As coisas de Deus não podem ser deixadas para depois. Amanhã eu vejo, amanhã eu penso, depois eu vejo isso.
Semana que vem eu decido. As coisas de Deus, elas são imediatas, porque nós não sabemos em que momento que o Senhor vai nos levar. E nem sabemos em que momento que Jesus vai voltar para buscar os seus. Não sabemos. Então, não é uma decisão que você possa deixar para depois. É sobre a sua vida, é sobre a sua alma, é sobre a sua eternidade. Então, entrega a tua vida na mão de Jesus. Não fique aí pensando que, mas eu vou ter que mudar minha maneira de vestir, de falar, eu gosto de beber minha cervejinha, eu gosto de ir pro meu baile, pro meu pagode, eu vou ter que mudar tudo isso. Não pense em nada disso, porque isso não é a questão. Isso não é a questão. A questão é você entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É você confessar. É você confessar com os lábios: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que morreu para que eu e toda a humanidade pudéssemos ser por Ele salvos por causa dos nossos pecados. Eu creio nisso. Eu creio e quero que o Senhor seja o meu Senhor a partir de agora. Todas essas questões, mudança de comportamento, roupa, gosto, costume, isso é um processo. Isso não é um ato. O ato é você aceitar a Jesus. O ato é a conversão. Mudei, eu estava indo para lá, agora eu vou para cá. Agora a santificação, agora a mudança de comportamento, isso é um processo, que é o Espírito Santo que vai tratando em nós, e cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, na vida de cada pessoa vai agindo de uma forma diferente. Então, muito obrigada por você ficar até aqui. Compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa esse sino aí de notificações, deixa esse sino ficar tocando aí. Quando tiver vídeo novo, bota ali, tem a opção todas as notificações desse canal. Aí você vai receber quando tiver vídeo, quando tiver short, quando tiver especial, você vai ficar por dentro. Compartilha também com as pessoas que você conhece, pede para que elas acompanhem o canal também, para que o canal fique mais visível, mais acessível, mais relevante. As pessoas precisam da palavra de Deus e você vai estar sendo também essa ponte, esse instrumento de bênção, levando esses vídeos a outras pessoas. Obrigada por você ficar até aqui e que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.